Fala meus amigos, fala família vascaína, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Diogo, esse canal se chama Vida M Vasco. Fique até o final do vídeo porque tem muita coisa importante para a gente estar falando aqui. Felipe Maestro continua no Vasco, inacreditavelmente depois daquele vexame contra o Vitória no Barradão, permanece no cargo, muita gente achando que ele tinha saído, né? Marcelo Santana demitido e a chegada de Diniz domingo aí no Vasco da Gama. Família vascaína, o senhor Marcelo Santana aí, que é o diretor executivo de futebol, foi desligado ontem em nota pelo Vasco da Gama. Ele que vinha fazendo um trabalho pífio, né? Muito ruim. Ele estava muito pressionado por conta das contratações que fez, né? Nessa gestão do Pedrinho. Então a torcida queria a saída do Marcelo Santana. Ele uma vez foi presidente do Bahia e como gestor de futebol nada fez, né? O cara responsável pelas contratações fez um trabalho muito ruim à frente do Vasco. Inclusive, quando ele foi desligado ontem, ele deu uma declaração dizendo que ele não tinha o poder de fazer contratações. O que ele fazia então no cargo, já que ele não tinha o poder de fazer contratações? Enfim, seguem reuniões internas dentro do clube para definir o futuro do futebol. Força Jovem Vasco já cobrou em nota também que medidas sejam tomadas e, por uma questão inacreditável, o Felipe Maestro segue como diretor técnico de futebol do Vasco. Muita gente achando que ele tinha saído, eu mesmo, né? Achei que ele tinha saído. Ele tinha entregado o cargo, na verdade, só que o senhor Pedrinho, que é amiguíssimo dele, manteve o Felipe Maestro, um cara totalmente arrogante, um cara que não tem preparo nenhum, mas vai continuar no cargo de diretor técnico. Então, inacreditavelmente, ele não está fora do Vasco, né? E, porra, ele dirigiu o Vasco contra o Vitória. Foi um vexame, o Vasco perdeu de virada com um jogador a mais no Barradão, tomou uma goleada do Puerto Cabello na Venezuela, uma goleada que entrou para a história, né? Porque o Vasco nunca tinha perdido para um time da Venezuela e nunca tinha tomado 4 gols, um time brasileiro para um time venezuelano. Então o seu Felipe foi responsável por esses números negativos aí à frente do Vasco, porque ali ele estava exercendo a função de técnico. Então, para quem achou que ele estava fora do Gigante da Colina, infelizmente o seu Felipe vai continuar dentro do Vasco. Que ponto chegou, né? Pedrinho não tem moral nenhuma, cara. O cara, sei lá, meu irmão, o que ele pensa da vida? Ele fala tanto em querer o melhor pro Vasco, em querer o profissionalismo, e tá mantendo um amigo dele que tá tendo uma passagem também pífia na gestão de diretor técnico e de técnico também, né? Porque esses últimos resultados foi com o Felipe, né? Dirigindo esse time. Fernando Diniz chegou ontem no Rio de Janeiro, já botou a camisa do Vasco, falou que tinha convicção que ia voltar um dia, porque o Vasco é um clube que o acolheu muito bem e disse que vai ter muito trabalho. A gente sabe que ele vai ter muito trabalho e que ele quer criar uma conexão entre a torcida do Vasco e esse time. Então, falou lá, V de Vasco, V de Vitória, tá confiante. Ele acredita na mente dele que tudo vai correr bem. E é o que eu espero, né? Eu espero que tudo corra bem, desde que no meio do ano também cheguem reforços, porque o material humano que esse time tem, do Vasco, é um material humano limitadíssimo, né? Algumas boas peças, é um material humano que não dá conta de colocar o time numa boa colocação. Então vai ter que ter peças nem de reposição, peças para poder montar o time, que o time, bem dizer, não é um time completo ainda, né? O time tem muita deficiência técnica, tem muita falta de jogadores, como que eu posso falar, assertivos, né? O time do Vasco não é um time que é assertivo em todas as posições. A ponta direita, por exemplo, o Alisson está voltando e como reserva tem o Lloyd Augusto. Eu acho que a zaga do Vasco
ainda não é a zaga, digamos assim, titular que tem que ser. O Luiz Gustavo vem muito bem, mas João Vitor, Lucas Freitas são jogadores aí que deixam muita desconfiança. Então o Vasco vai ter que contratar zagueiro, vai ter que contratar ponta direita, meia porque o Coutinho veio muito mal e o Payet tá indo embora. E volante também, cara, tem que contratar jogadores para todas as posições, porque o material humano que o Vasco tem é limitadíssimo. E se realmente não reforçar esse time no meio do ano, fica difícil do Diniz fazer um bom trabalho e de livrar o Vasco da Série B. O time viaja para a Argentina para enfrentar o Lanús amanhã, um jogo pela Copa Sul-Americana. O Vasco praticamente aí sem chances de ser o primeiro colocado, até tem, mas é muito complicado. Se conseguir, acredito que o Vasco chega na segunda colocação, mas eu não vou mentir não, eu estou muito desanimado aí com essa Copa Sul-Americana e preocupado demais com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro, porque uma queda novamente para a segunda divisão, eu não sei se o torcedor vai suportar, né? Então, parece que entra ano e sai ano, é filme repetido, é a mesma história. Metade do primeiro turno e o Vasco já está no Z4 por conta, né, de um time mal montado, por conta de uma má gestão, por conta de contratações erradas, por conta do seu Pedrinho, né, não ter capacidade de gerir o futebol do Vasco. A única que não tem culpa aí nessa história toda é a torcida, tá? O único que não tem culpa é a torcida do Vasco, que sempre apoia o time. Lembro até que da outra vez o Carille queria botar a culpa na torcida porque estava vaiando, né? Então, para você que quer se culpar pelas coisas que vem acontecendo com o Vasco, fique tranquilo, porque a torcida do Vasco é a única que não tem culpa, mas também a gente tem que cobrar. Se a gente não cobrar esse time, não cobrar essa gestão medíocre, eles vão deixar o Vasco ser rebaixado de novo. Valeu, família, vou ficando por aqui, desejar para vocês aí um dia abençoado de muita paz, muita luz e muitas bênçãos. Se puder, tu deixa o teu joinha, compartilha e comente o vídeo para estar ajudando o nosso canal a chegar aí na casa de mais vascaínos, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo afora. Tamo junto, grande abraço, fiquem com Deus, aqui é Vasco.